Jerusalém. Não conheço outra cidade igual. Tão bela e tão destroçada por séculos de conflitos políticos e religiosos. Estou no Monte das Oliveiras. Segundo os evangelhos, Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Mas a cidade que ele viu era bem diferente da que vejo hoje. A Jerusalém dele era uma Jerusalém de antes do cristianismo, antes do Islã. Era imponente para os padrões da época e abrigava cerca de 100 mil pessoas. No centro da cidade estava o coração simbólico de todo o judaísmo, o grande templo, o mais sagrado de todos. Os romanos saquearam Jerusalém e destruíram o templo no ano 70 d.C., apenas 40 anos após a morte de Jesus. Atualmente, tudo que resta é a muralha externa, que costuma ser chamada de Muro Ocidental ou das Lamentações. Os fiéis vêm aqui para lembrar e rezar. É um dos locais mais sagrados da Terra. O templo onde Jesus orava pode ter sido destruído, mas perto dali há partes antigas da cidade que ele conheceu. Ruas, mercados, casas. Jerusalém é o destino final de Jesus. É onde ele decide assumir uma atitude única e irreversível. Houve algo aqui perto que selou o destino de Jesus. Vou encontrar um dos principais estudiosos bíblicos atuais, John Dominic Crossan. Espero que possa me dizer mais sobre esse dia. O dia em que Jesus entrou no grande templo pela última vez. Primeiramente, por que Jesus teve problemas no templo? Bom, ele foi lá arrumar confusão, protestou contra o alto clero, que colaborava com o poder romano. Foi intencional. Exatamente. E ele fez isso na época mais volátil do ano, a Páscoa judaica. O Novo Testamento diz: ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou na área do templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam ali. Ele virou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombos. E disse: está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações. Mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Jesus entrou no templo e virou as mesas. Por que ele fez isso? O templo é a casa de Deus, mas na ocasião era dirigido pelas autoridades do alto clero que, gostando ou não, tinham de colaborar com a autoridade imperial romana. Roma era o império dominante na época de Jesus. Jesus segue à risca a tradição judaica e anuncia que Deus não queria ver o mundo governado daquele jeito. Isso era subversão. Acha que a mensagem de Jesus era subversiva ao máximo em termos de império? Era radicalmente subversiva e seguia a longa tradição da Torá judaica, dos profetas judeus, que desde a época dos egípcios no Êxodo insistiam que Deus era contra o império porque era injusto. Nunca entendi de fato as poderosas afirmações políticas que Jesus fazia. No cristianismo que conheço, seu contexto político havia desaparecido. A maioria das pessoas gosta de imaginar Jesus numa túnica branca com uma faixa azul e cabelos longos. Eu cresci com essas imagens, mas ao ver Jesus como um revolucionário, alguém que luta pelos pobres, é algo profundamente desafiador. Desafia a minha própria compreensão de quem ele é e quem ele foi. Ele devia saber os riscos que corria, pois viu o que aconteceu a muitos outros líderes judeus antes dele. Criticar abertamente Jerusalém era pegar uma estrada que levava a um só lugar.